Vamos lá. Então, beleza. Então, vou começar agora renunciando o teorema da última aula que eu demonstrei. Então, a demonstração, vocês viram que é bem técnica, mas ele é fundamental, é o ponto de partida para muita coisa aqui. Os teoremas de hoje, eles não serão demonstrados, tá? Que eles são mais técnicos ainda. Eu estou interessado em usá-los, fazer com que vocês aprendam a usar. O teorema da aula passada, que foi demonstrado, vou recolocá-lo aqui, sejam P o número real e a índice N, N maior que K, uma sequência. Uma sequência. Dado isso, há somente três possibilidades. Há somente três possibilidades. Três possibilidades. Primeira delas, a série de potências somatória de n igual a k mais infinito, a gente leva a n, converge em cada x real. Converge em cada x real. Isso é, o conjunto de convergência é a reta. Ou somatória de n igual a k mais infinito de a n, x menos p elevado a n, converge apenas em x igual a p. Nesse caso aqui, o conjunto de convergência, quem é? O conjunto dos números reais. Nesse caso, quem é o conjunto de convergência? O conjunto unitário P. Ou segunda, existe R positivo, tal que a série de potências converge absolutamente, né? Coisa que eu não botei inicialmente na demonstração, no enunciado, mas depois na demonstração a gente concluiu que converge absolutamente, e é isso que tinha que estar no enunciado. Converge absolutamente se o x está em distância de P menor do que R, e ela diverge se o x menos P em módulo, distância é menor do que R. Aí nesse caso, há quatro possibilidades para o conjunto de convergência. O conjunto de convergência é o intervalo aberto P menos R, P mais R. Nós vimos um exemplo onde isso acontece. Nós vimos uma série de potências onde isso acontece. Vimos outro exemplo onde isso acontece. Vimos um exemplo onde isso acontece. Ou o conjunto de convergência é um intervalo fechado. Ou o conjunto de convergência é quem? É esse intervalo aqui. Ou o conjunto de convergência é esse intervalo. Nós vimos exemplos, um exemplo para isso, um exemplo assim, um exemplo onde isso acontece, um exemplo onde isso ocorre. Tá? E não há outra possibilidade dessa. Diga. O quê? Aqui é maior, desculpa. Ah, tu está em razão. Aqui é diverge se é maior que R. Tá? Nesse caso aqui, você diz que o raio de convergência... Ó, aqui, esse R é o raio de convergência. E aqui você tem que o raio de convergência, você diz que ele é mais infinito, e aqui você diz que o raio de convergência é quem? Zero. Pois isso aqui é o intervalo unitário, né? É o conjunto unitário PP, tá? Raio de convergência é zero, tá?
de convergência é mais infinito. E eu tenho uma observação a fazer, é o seguinte aqui, se ocorre esse caso, tá? Se essa série converge em cada x real, ó, se a série somatória de n igual a k, a mais infinito, de AN, x menos p elevado a n, se essa série converge em cada x real, então, dado o real, é claro que existe um real, tal que, primeira conclusão, tal que o zero, tal que o U menos P é menor do que o 1 menos P. Claro que existe. Só que a minha hipótese é que a série converge em todo número real. Logo, você tem o seguinte. Vou botar o seguinte. Daí, como essa série aqui ela converge. Por quê? Porque ela converge em todo número real. Então essa série converge para x igual a 1. Como essa série converge, e eu tenho essa desigualdade aqui, proposição da aula anterior diz o quê? Daí como essa série converge, essa série aqui ela converge absolutamente. Ou seja, se uma série converge em cada número real, ela converge absolutamente em cada, se uma série de potências, se ela converge em cada x real, ela converge absolutamente em cada x real. A convergência é absoluta. Tá certo? Então, tá bom? Só para completar o que eu já devia ter feito. Então, você devia ter feito na aula passada. Então, se o conjunto de convergência é R, se o conjunto de convergência é o conjunto de reais, ela converge absolutamente em cada x real. Bem, isso é o ponto de partida para vários resultados, tá? Que ajudarão a resolver um problema. Um problema que é o seguinte: é você, dada uma função, escrever essa função, quer dizer, verificar se é possível, dada uma função, se é possível escrever essa função como uma série de potências, dada uma função, você verificar se é possível escrever essa série de potências, se é possível escrever essa função como uma série de potências, dessa forma, qualquer que seja o x pertencente a P menos R, P mais R, intervalo P menos R aberto, onde P é o centro da série de potências e o R é o quê? O raio de convergência da série. Porque se você puder fazer isso, tá? Se você puder fazer isso, nesse intervalo, você pode aproximar a função por uma soma parcial da série, que é uma soma da forma n igual a k até um certo m, de AN vezes x menos p elevado a n. E ao fazer isso, você está aproximando a função, fazer essa aproximação aqui, ó. Fazer essa aproximação nesse intervalo. Porque ao fazer isso, você está nesse intervalo aproximando a função por um polinômio. E qual é a vantagem disso?
É que nessa aproximação, você, para calcular essa aproximação, você só usa as 4 operações fundamentais. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Isso é muita vantagem. Porque para ter a série mesmo, a série é, em princípio, um limite. A série é um limite. E calcular limite, geralmente, é muito mais complicado do que calcular uma expressão onde você só usa o quê? As 4 operações fundamentais, adição, subtração, multiplicação e divisão. E você pode ter essa aproximação tão boa quanto você queira. Certo? Então, você já tem isso, por exemplo, para algumas funções. Observe, ó. Observe. Observe o seguinte. Você tem a seguinte igualdade. 1 sobre 1 menos x é igual a quê? A somatória de n igual a 0 a mais infinito de x elevado a n. E isso é uma série de potências, centrada no zero, com raio de convergência 1, porque essa igualdade aqui vale qualquer que seja x pertencente ao intervalo menos 1. Na realidade é se somente se. Se x está nesse intervalo, vale isso. Se x não está, não vale, essa série diverge. Tá? Essa expressão tem valor, mas essa série diverge para x fora desse intervalo. E observe que, como intervalo aberto, no intervalo aberto a convergência é absoluta. É disso aqui, ó. Tá? Existe um R positivo, o R ali é 1. O raio de convergência é 1. Tá? Ela converge se o x está nesse intervalo, que é o intervalo de centro zero, né? O centro da série é 0. Então você tem aqui a convergência é absoluta. Tá? E só há convergência no intervalo aberto. Fora do intervalo aberto, há divergência. Tá? Agora, o seguinte. Daí, por exemplo, dado x, tá? Dado P, número P, diferente de 0, ó, dado P diferente de 0, eu pego... Não, antes disso, vamos a uma coisa mais simples. Daí, dado x pertencente ao intervalo menos 1, tem-se, para não confundir, tá? Para não ter dupla interpretação. Dado x no intervalo menos 1, tem-se. Onde é que está o menos x? Também está no intervalo menos 1. E, portanto, quem é 1 sobre 1 mais x? 1 sobre 1 mais x é 1 sobre 1 menos x. E como o menos x está aqui dentro, eu posso aplicar a fórmula. E isso aqui fica o quê? Somatória de n igual a 0 a mais infinito de menos x elevado a n. Convergência também absoluta, que é essa série aqui. Somatória de n igual a 0 a mais infinito de menos 1 elevado a n, x elevado a n, série de potência. Então você tem isso aqui também para todo x no intervalo menos 1. 1 sobre 1 mais x é igual a isso. De fato, e aí você brinca com isso, você pode ter mais coisas para esse exemplo aqui, ó. Dado P e P diferente de 0, quem é 1 sobre P menos x? Isso aqui pode ser dado como uma série de potências. Não é só no 1, não. Não é só quando for 1, não. Pode for P, porque isso aqui eu posso escrever assim, ó. 1 sobre P vezes quem? 1 sobre 1 menos x sobre P. Não posso escrever? Tá? E aí, você tem o seguinte, dado P diferente de 0, se módulo de x sobre P é menor do que 1, se módulo de x sobre P é menor do que 1, então, se o módulo de x sobre P é menor do que 1,
Então isso aqui eu posso escrever como sendo o quê? 1 sobre P vezes somatória de n igual a 0 a mais infinito de quem? De x sobre P elevado a n. Tá certo? Se x sobre P é menor do que 1. Ainda posso melhorar isso aqui, porque eu posso escrever como sendo 1 somatória de n igual a 0 a mais infinito, tá certo? De quem? 1 sobre P elevado a n mais 1 vezes x elevado a n, que eu multiplico a série por 1 sobre P, diferente de 0, e tá isso aqui. Ou seja, isso aqui é verdade, vamos tirar daqui, isso aqui é verdade. Qualquer que seja o x pertencente ao intervalo menos módulo de P, porque quanto é que o x está aqui dentro? Quando x em módulo está entre menos módulo de P e módulo de P, ou seja, isso aqui é equivalente a módulo de x sobre P ser menor do que 1, que é o módulo de x ser menor do que o módulo de P, tá? Então você tem essa igualdade aí, tá? Você pode ter mais coisas, ó. Dado x no intervalo menos 1, 1, você tem o seguinte: o x2 também está nesse intervalo. E assim, tá? Você tem x2 perto do intervalo, e portanto, quem é 1 sobre 1 menos x2? Se o x2 está aqui, né? Se o x está aqui, x2 está aqui. Sendo mais preciso, x ao quadrado está no intervalo 0 fechado, 1 aberto. Mas se está aqui, então não está nada errado. Mas isso é suficiente para escrever isso aqui como sendo somatório de quê? De n igual a 0 a mais infinito de quê? x2 elevado a n. Que é somatória de n igual a 0 a mais infinito de x elevado a 2n. O que também é uma série de potências. E o que também é uma série de potências. É a série de potências gerada por que sequência? Porque uma série de potências, não esqueça, a forma geral dela é isso aqui. O que dita uma série de potências é isso aqui. Sequência constante 1. Não, que não é a sequência constante 1, não. É a sequência 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Porque só tem expoente par. Preste atenção, só há expoente par. Então, a sequência de coeficientes dessa série de potências é a sequência qual? Começa no 0, né? 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Porque não tem termo com expoente ímpar. Tá? E se vocês pegar um x menor que 0, maior que 1? Quê? Isso Qualquer que seja x aqui, entre menos 1 e 0. E vale isso aqui também. E vale isso aqui também, ó. 1 sobre 1 mais x2, quem é? É 1 sobre o quê? É 1 sobre 1 menos x2. E também o menos x2 também está aqui dentro, porque o mais ou menos x2 está aqui dentro, tá? E aí vale também isso aqui, é somatória de n igual a 0 a mais infinito, de quem? De menos x ao quadrado elevado a n. Então, isso aqui eu posso escrever como somatória de n igual a 0 a mais infinito, de menos 1 elevado a n, né, vezes x elevado a 2n. Também é uma série de potências. Tá? Então você tem isso aí. Você pode brincar com isso à vontade. Você diga? A série, sei lá, função tangente também não vai representar por série de... usando o teorema de integração termo a termo, que eu vou abordar daqui a pouco. A série de
Então dá para integrar o Dá. Mas para isso fazer sentido, algumas proposições